Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1129 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Não deixa também de compartilhar esse podcast com todos os seus amigos que possam ter interesse. E também nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. Gente, convite importantíssimo, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, o material semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que você escuta aqui em áudio, além de um estudo com continuidade, com certeza vai ser um grande diferencial nos teus estudos. E o último convite, eu prometo, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. E pode ser um texto que você já tem na gaveta, tá? Uma monografia, um TCC, transformamos em livro e vai ser um grande diferencial. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaques da seguinte forma: não há estado de coisa inconstitucional na política de proteção ambiental da Amazônia e do Pantanal. Contudo, para o efetivo cumprimento do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do respectivo dever do poder público em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é necessária a adoção de algumas providências. Segundo destaque, não cabe ao STF determinar que a União regulamente o uso dos valores do Fundo Social previsto no artigo 47 da Lei 12.351 de 2010 para destinar uma parcela dos valores à proteção do meio ambiente e à redução das mudanças climáticas. Então vamos lá, gente. Trata-se aqui de um ADPF, ou melhor, de 3 ADPFs, que tem o objetivo de reconhecer um estado de coisas inconstitucional na tutela do meio ambiente, especialmente na proteção ambiental da Amazônia e do Pantanal. Sabemos que a Amazônia e o Pantanal têm sido alvos de grande devastação, de muitas queimadas, que em um passado recente tivemos uma certa desestruturação do IBAMA, inclusive prejudicando esse combate a essa situação, e aí, por conta disso, se requereu que há um estado de coisas inconstitucional nessa tutela desses dois biomas. Gente, primeiro, o que é o estado de coisas inconstitucional? É uma situação jurídica que é reconhecida quando há uma violação grave e sistêmica a direitos fundamentais. A primeira Suprema Corte a reconhecer o estado de coisa inconstitucional foi a da Colômbia. E no Brasil, o melhor exemplo que temos é o estado de coisas inconstitucionais do sistema penitenciário brasileiro, que foi reconhecido lá na DPF 347 de 2015, mas há outros exemplos. Então, por exemplo, o termo também foi utilizado pelo ministro Marco Aurélio em relação à saúde durante a pandemia Covid-19. Aqui, gente, no caso da proteção ambiental à Amazônia e ao Pantanal, há um estado de coisa inconstitucional? O STF entendeu que não, entendeu que, na verdade, chegou a existir um certo progresso aí no último ano, então que, de fato, não existe um estado de coisa inconstitucional, mas entendeu que, apesar disso, são necessárias medidas concretas e, inclusive, trouxe que medidas mínimas seriam essas. Então, veja só, se reconheceu que não há estado de coisa inconstitucional, mas, de toda forma, houve aqui uma decisão estrutural. Que medidas foram essas? Foram várias, mas eu posso ditar aqui, por exemplo, que foi estabelecido um prazo de 90 dias para o governo federal apresentar um plano de prevenção e combate aos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Esse plano tem que trazer medidas concretas para controlar e mitigar os incêndios. No mesmo prazo, também vai ser necessário apresentar um plano de recuperação da capacidade operacional do Sistema Nacional de Prevenção a Combates de Incêndios Florestais.
Também se determinou a necessidade de publicação semestral de relatórios referentes à execução do Plano de Ação para a Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia Legal. Quanto ao IBAMA e aos governos estaduais, se determinou a necessidade de dar publicidade aos dados referentes às autorizações de supressão de vegetação. E o CNJ, por meio do Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário, também ficou responsável por monitorar os processos de grande impacto sobre o desmatamento em conjunto com este tribunal. Ou seja, gente, o STF adotou aqui um meio termo. Ele não quis chegar a dizer que havia um estado de coisa inconstitucional, mas mesmo assim também entendeu que a situação era séria ao ponto de ser necessária uma decisão estrutural. Então essa decisão, inclusive, trouxe diretrizes a serem tomadas, ações concretas, tudo que uma decisão que reconhecendo o estado de coisa inconstitucional teria que trazer. Só que, de fato, com menos abrangência, algo aqui um pouco menos profundo. Mas não deixou de reconhecer a gravidade da situação. Por fim, havia um pedido de utilização de valores do Fundo Social, que está previsto lá no artigo 47 da Lei 12.351 de 2010, para a preservação dos biomas, tanto do Pantanal quanto da floresta amazônica. Esse fundo, gente, é um fundo que foi previsto para ser criado com os valores decorrentes da produção das áreas de pré-sal. Então, basicamente, esses valores desse fundo são decorrentes da exploração do pré-sal e ele tem uma finalidade vinculada, que ele só pode ser utilizado para educação, cultura, esporte, saúde pública, ciência e tecnologia, meio ambiente e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. E aí queria-se que houvesse uma vinculação de parte desse valor ao combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. O STF entendeu que não caberia ao Judiciário determinar essa utilização compulsória desses valores. Por quê? Porque isso aqui já seria algo a ser tomado, não uma decisão a ser tomada, no âmbito do Poder Executivo. Então, como é que ficou aqui os destaques? Não há estado de coisas inconstitucional na política de proteção ambiental da Amazônica e do Pantanal. Contudo, para o efetivo cumprimento do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e do respectivo dever do poder público em defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é necessária a adoção de algumas providências. 2. Não cabe ao STF determinar que a União regulamente o uso dos valores do Fundo Social previsto no artigo 47 da Lei 12.351 de 2010 para destinar uma parcela dos valores à proteção do meio ambiente e à redução das mudanças climáticas. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a instituição da Polícia Penal, artigo 144, parágrafo 5º-A da Constituição Federal, inserido pela Emenda Constitucional 104 de 2019, novo órgão na estrutura administrativa estadual para o desempenho de funções até então exercidas por servidores de outras carreiras, demanda estudos de ordem financeira e administrativa, cuja complexidade excede o ordinário e impõe, à luz do princípio da razoabilidade, prazo condizente com a atuação do Poder Legislativo local. Vamos lá. A Emenda Constitucional 104 de 2019 previu, como um dos órgãos integrantes da segurança pública, as polícias penais. Polícias penais essas que atuam nos presídios, nos estabelecimentos penais, né, melhor dizendo. E aí a Emenda Constitucional de 2019. Acontece que até 2022, o Estado de São Paulo ainda não tinha criado a sua Polícia Penal. E aí o PSB propôs uma ADO, uma ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, porque entendeu que essa omissão do Estado de São Paulo de criar essa polícia penal era uma omissão proposital e que por isso existia ali uma inconstitucionalidade decorrente dessa omissão. Gente, acontece que pouco tempo depois,
Lá no ano de 2022 mesmo, o governador apresentou o projeto de emenda constitucional e foi aprovada a emenda constitucional 51 de 2022, que criou a Polícia Penal. E qual foi o argumento do Estado de São Paulo para ter demorado? O argumento foi a pandemia. O governador de São Paulo informou que, devido à pandemia, havia muita coisa urgente sendo feita e não foi possível dar prioridade à criação da Polícia Penal naquele momento. Argumento razoável, né? Argumento razoável. Enfim, já foi criada a Polícia Penal do Estado de São Paulo lá no ano de 2022 mesmo. Então, como é que ficou o destaque? A instituição da Polícia Penal, novo órgão da estrutura administrativa estadual para o desempenho de funções até então exercidas por servidores de outras carreiras, demanda estudos de ordem financeira e administrativa, cuja complexidade excede o ordinário e impõe, à luz do princípio da razoabilidade, prazo condizente para a atuação do Poder Legislativo local. Gente, julgado muito importante, inserido na Lei 8.213 de 91, tese fixada nas ADIs 2110 e 2111 do Distrito Federal. Essa tese ela traz uma mudança de posicionamento do STF e ficou da seguinte forma: a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável. Gente, temos aqui a tal da revisão da vida toda. O que é isso? Gente, nós lembramos lá das aulas de história, ou para quem é mais antigo, pode ter vivido isso, inclusive, mas lá na década de 80 foi uma época de muita crise econômica, de inflação desenfreada, e como uma forma de tentar conter essa inflação que era desenfreada, nós tivemos vários planos econômicos. Então teve o Plano Bresser, Plano Verão 2, enfim, vários planos, até que em 1994 nós tivemos o Plano Real. E, gente, nesse período foi um período de muitas mudanças de moeda, então teve cruzeiro, cruzado, cruzado novo, enfim, e a inflação era muito descontrolada e às vezes mudava a moeda retirando zeros, até que em 1994 essa situação, graças a Deus, se tornou mais estável com o real. E aí, por conta disso, veio uma regra de transição previdenciária lá na Lei 9876 de 99, que determinou que quem contribuiu para a Previdência antes do Plano Real teria esse período desconsiderado para efeitos de cálculo do seu benefício. Então, por exemplo, imagina que a pessoa contribuiu durante 30 anos, mas 10 anos foram antes de 1994. Ele vai ter contribuído 30, então vai considerar que ele contribuiu os 30 anos. Mas na hora de calcular o valor do benefício dele, esse cálculo vai ser feito somente em relação ao valor que ele recebeu em reais a partir de 1994, sem que as contribuições que foram feitas com base em moedas anteriores tenham impacto sobre o valor do benefício. O que acontece, gente? Acontece que para algumas pessoas isso pode ter sido benéfico, mas para outras não. Então, teve muita gente que, depois que se aposentou, fez as contas e viu que se tivessem a possibilidade de fazer o cálculo com base na vida toda, por isso que é a revisão da vida toda, eles teriam direito a um benefício melhor. E aí eles pensaram, poxa, mas regra de transição é um negócio que normalmente serve para beneficiar. Como é que funciona normalmente? Vem alguém e faz uma reforma previdenciária para lascar com todo mundo, né? A realidade é essa, para tornar mais difícil se aposentar, para tornar menores os benefícios. E aí tem um monte de gente que está bem pertinho de se aposentar, aí vem uma regra de transição e diz, olha,
Mas para você, como você está muito perto de se aposentar, não vai ser tão ruim como para o pessoal mais novo, não. Para você, eu vou criar aqui uma regra que nem vai ser tão boa quanto o seu regime anterior, mas também vai ser melhor do que o regime novo. E aí se cria uma regra de transição. Mas aqui essas pessoas, elas pensaram, poxa, no meu caso, justo na minha vez, veio uma regra de transição para lascar comigo, porque era muito melhor que eu tivesse o meu benefício calculado com base na minha vida toda. E aí veio a tal da revisão da vida toda. Essa revisão da vida toda, ela chegou a ser aceita, inclusive teve tese de repercussão geral, o tema 1102 do STF, que não foi cancelado ainda, e que o STF muito em breve vai ter que se manifestar sobre esse assunto. Eu, inclusive, acessei os autos do recurso extraordinário 1276977, que é o recurso extraordinário do qual foi fixada essa tese de repercussão geral, e lá já tinha um monte de petição pedindo para o STF se manifestar como é que vai ficar a situação. Se vai ser feita alguma regra de transição, alguma modulação de efeitos, porque até então, com base na tese de repercussão geral, era viável essa revisão da vida toda. O que acontece? Agora o STF disse que não. O STF disse que, na verdade, como essa regra de transição da Lei 9876 de 99 foi julgada constitucional, ela é cogente. Então, o contribuinte não pode optar pela regra mais favorável, ele vai ter que se vincular à regra de transição. Então, se ele contribuiu antes de 1994, antes do Plano Real, ele vai ter, no momento de calcular o seu benefício, que levar em consideração tão somente as contribuições posteriores ao Plano Real. Ele não pode utilizar a regra geral, que é a regra que está lá no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213, que leva em consideração as 80% maiores contribuições de todo o período contributivo. E, gente, esse assunto ainda vai dar o que falar, tá? Isso aqui é uma celeuma enorme. E, de fato, foi uma decisão extremamente prejudicial ao contribuinte. A última notícia que eu vi sobre o assunto, inclusive, foi a de que estão pensando em abrir mão dos honorários de sucumbência, em deixar de cobrar honorários de sucumbência dessas pessoas que perderam as ações, que seria um valor bilionário. É muito dinheiro de honorário de sucumbência aqui. O que demonstra, de fato, que essa decisão aqui foi muito mais política do que propriamente jurídica e teve um objetivo de evitar um grande gasto público, né? Um grande rombo na Previdência, enfim. Por mais que, de fato, me pareça que essas pessoas deveriam, sim, ter tido o seu direito reconhecido, já que elas contribuíram a vida toda, nada mais justo do que todas as contribuições que elas fizeram serem levadas em consideração, melhor dizendo, no momento de calcular o benefício. Mas me conta aí o que você acha da decisão. É uma decisão importantíssima e vamos reler a tese. A declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 99 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos 1 e 2 da Lei 8.213 de 91, independentemente de lhe ser mais favorável. Próximo julgado do dia, também inserido na Lei 8.213 de 91, na verdade aqui são as mesmas ADIs, mas como o assunto é bem distinto, eu preferi dividir aqui em dois comentários também distintos. E o segundo destaque desse julgado ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade o período de carência de 10 contribuições mensais para a concessão do benefício de salário maternidade exigido para algumas categorias de segurados. Então, gente, qual é a questão aqui? A questão é que o artigo 25, inciso 3 da Lei 8.213 de 91, traz que algumas categorias
de beneficiários da Previdência Social tem carência de 10 meses, ou melhor, de 10 contribuições mensais para acessar o salário maternidade. Por que 10 meses? Porque a ideia é que essa mulher ela não se tornasse uma segurada da Previdência Social após estar grávida, tão somente para receber o benefício. E aí, quem são esses segurados que teriam esse período de carência de 10 contribuições mensais? Gente, são algumas categorias de contribuintes individuais, de segurados especiais e o segurado facultativo maior de 14 anos, que se filiar ao regime geral de previdência mediante contribuição. Então, contribuintes individuais, segurados especiais e segurado facultativo. Isso é constitucional, essa previsão de carência somente para essas categorias? A STF entendeu que não é constitucional, entendeu que não é razoável imaginar que esses trabalhadores estariam se filiando ao regime de previdência somente após descobrir a gestação para obter o benefício, que não se pode criar esse tipo de carência partindo desse tipo de presunção. Entendeu também que esse tipo de previsão acaba violando direitos fundamentais, como direito à maternidade, etc., e que haveria aqui uma discriminação em relação a outras categorias de beneficiários. Então, de fato, se entendeu que essa previsão é inconstitucional. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É inconstitucional por violar os princípios da isonomia, da razoabilidade e da proteção constitucional à maternidade, o período de carência de 10 contribuições mensais para a concessão do benefício de salário maternidade exigido para algumas categorias de seguradas, próximo julgado do dia inserido no Código Penal, e também é um julgado importantíssimo. E o destaque ficou da seguinte forma: o adimplemento da pena de multa, conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade, é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na condição de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada. Gente, isso aqui tem dado o que falar, né? E veja só como a coisa é fluida, porque está com uma semana, 2 semanas, na verdade, a gente está nos 805 do STJ, no informativo 803 saiu uma tese repetitiva, foi o tema 931, que agora, com essa decisão do STF, já se coloca em uma situação um pouco complicada, talvez até mesmo já superada, ao menos em parte, né? Parcialmente superada. E, gente, esse tema é muito espinhoso. E qual é a questão? A questão é saber se, em sendo aplicada de forma cumulativa uma pena privativa de liberdade com a pena de multa, o não adimplemento dessa pena de multa vai impedir a extinção da punibilidade como um todo. E aí, vai ou não vai? Gente, esse tema é muito espinhoso. E olha só, o STJ, pela primeira vez, fixou o tema repetitivo 931 lá em 2015. E lá, naquela oportunidade, o STJ entendeu que o inadimplemento da pena de multa não impede o reconhecimento da extinção de punibilidade. Certo. O que acontece? Acontece que veio depois o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, que trouxe que a pena de multa ela é executada perante o juiz da execução penal, e isso acabou trazendo uma reflexão de que o objetivo do pacote anticrime era deixar clara a natureza penal da pena de multa, e não a natureza meramente pecuniária. Então, qual foi o raciocínio? Se então a natureza é penal, isso quer dizer que o inadimplemento vai ter consequências de natureza penal. Qual é a consequência? A impossibilidade da extinção da punibilidade. E aí veio o STF, julgou a ADI 3150, e nessa ADI, de fato, reconheceu esse caráter penal da pena de multa, reconheceu que o pacote anticrime teve o objetivo de ressaltar isso mesmo, e por conta dessa decisão na ADI 3150, o STJ precisou, lá no ano de 2020, revisar
a tese fixada no tema 931 para o oposto. Então, nesse segundo momento, o STJ mudou de posição e disse, então, já que o STF decidiu assim, de fato, nos curvamos a esse entendimento e agora entendemos que a inexecução da pena de multa obsta, de fato, a extinção da punibilidade. Só que aí continuou-se a discussão e o pessoal perguntou, sim, tá certo, essa daí é a regra. Mas, STJ, e se ficar claro que na situação concreta a pessoa é pobre, não tem como pagar, e aí? Nós vamos criminalizar a pobreza ao ponto da pessoa que não tem nenhuma condição de pagar, mesmo assim, não vai ter a sua pena extinta, mesmo já tendo pago toda a parte da pena privativa de liberdade? Aí o STJ disse, é verdade, sabe que faz sentido? Então vamos lá. Eu vou revisar a tese agora, lá em 2021, outra revisão do tema 931, e agora disse, olha, em regra, o não adimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade, salvo se o condenado comprovar a impossibilidade de adimplir com essa pena, ou seja, se ele for pobre, se ele não tiver como pagar de forma alguma, e ele comprovar, aí tá ok, vai extinguir a punibilidade. Só que aí o debate continuou. E aí o que veio de argumento? Disseram, mas STJ, olhe para a realidade. STJ, acontece que a grande maioria das pessoas que sai do sistema penitenciário sai de lá empobrecida. Muitas vezes já entra pobre, sai de lá mais pobre ainda. Porque a pessoa sai de lá desempregada, sai de lá com mais dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Então, isso de dizer que é ele que tem que comprovar que não tem como pagar, ainda é um pouco complicado, porque na nossa realidade social, quase nunca o egresso do sistema penitenciário vai ter como pagar a pena de multa. Então, vamos fazer assim, a alegação da pessoa natural de hipossuficiência não tem presunção relativa de veracidade? Então, vamos considerar também que essa declaração do egresso do sistema prisional de que ele é hipossuficiente também tem presunção relativa de veracidade. Então, vamos deixar para o Estado o ônus de afastar essa presunção. Aí o STJ disse, vamos, pois eu vou revisar de novo a tese. E aí revisou mais uma vez o tema 931 do STJ. Isso, gente, foi agora, julgado do dia 28 de 2 de 2024, publicado em 1 de 3 de 2024, informativo 803. Então, agora uma presunção relativa de que a declaração de hipossuficiência do apenado é verdadeira e o Estado que tem que trazer, o Estado juiz, não é, que tem que trazer fundamento concreto para afastar, beleza. Aí chegou o STF, pouquíssimo tempo depois, um mês e pouco depois, e disse, não, calma aí, o STJ está certo numa coisa, o STJ está certo ao dizer que, de fato, o inadimplemento da pena de multa só afasta a extinção da punibilidade como regra, mas quando ficar demonstrado que o indivíduo não tem como pagar nem mesmo parcelado, aí realmente não vai impedir a extinção da punibilidade. Então, nesse ponto, o STF concordou. Mas é o apenado que tem que provar a impossibilidade de pagar, ainda que de forma parcelada. Então, o STF discordou em relação ao ônus, que seria do apenado. E aí, professor, como é que fica? Temos um tema repetitivo da STJ que, certo, já mudou 1000 vezes, mas é o que tem para hoje. E temos uma decisão em ADI do STF decidindo de forma diversa. O que vale mais? Gente, a princípio vale mais a decisão do STF, né? Uma decisão em ADI, mas eu diria que é uma decisão que ainda dá muito pano para manga. E eu diria que ainda temos cenas para os próximos capítulos, com certeza. Então vamos aguardar, deve ter aí 1 milhão de barras de declaração nessa ADI e vamos ver o que vai ser decidido no final acerca desse tema. Então, gente, como é que ficou o destaque? O adimplemento da pena de multa conjuntamente combinada com a pena privativa de liberdade é condição para o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade pelo apenado, ainda que de forma parcelada.
Meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o mapa do aprovado, o curso que ensina a estudar, e vem também conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um grande diferencial em uma futura prova de títulos. Por hoje foi isso, eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.